As irmãos, a paz do Senhor. Vamos agora então para o terceiro vídeo, que é da terceira parte desta lição de número 8, Eliseu e a cura, né, o milagre da lepra de Naamã, Naamã curado de lepra. Nós estamos no primeiro vídeo, a introdução, ponto 1, no segundo vídeo, ponto 2, e agora vamos estudar o ponto 3. Ponto 3 diz, e também a conclusão, né? Geazi acometido da lepra. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear, segundo a Reis 5,15. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei Sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Que está escrito aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler aqui a palavra, né? A gente sempre fala, é estudo bíblico, estamos estudando a Bíblia e sempre é bom ler a palavra. Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Então o que apresenta esse ponto aqui? No ponto anterior eu ia falar uma coisa que eu acabei não falando. Quando Naamã chega diante do rei de Israel, o rei de Israel rasga suas vestes e tal, sobre aquela questão de achar até que o rei da Síria queria arrumar guerra porque mandou Naamã para ser curado. Eliseu sabe disso, manda que Naamã seja enviado à sua casa. Se Eliseu morasse em Samaria, o que era um pouco provável, provavelmente ele morava em Gilgal, mas se fosse Samaria, eram mais ou menos 100 quilômetros de distância até o Jordão, que depois ele falou, vai ao Jordão e se lava. Se fosse em Gilgal, mais ou menos, talvez uns 50 quilômetros. Então, alguma coisa que era distante. E o Naamã teve que fazer esse deslocamento para estar recebendo o milagre. E depois ele volta e oferece a Eliseu alguma coisa para pagar pelo milagre que Eliseu havia efetuado. A pergunta é, por que Eliseu recusou? Eliseu recusou porque ele sabia que ele não tinha feito milagre nenhum. Quem tinha feito o milagre foi o Senhor Deus. Então, como o Senhor fez o milagre, não havia por que Eliseu receber. Estudamos, já falamos nessa lição, voltamos a falar. Lá no lição 1, lição 2, foi falar 2 vezes um texto de Isaías. O Senhor não reparte a sua glória com ninguém. Então, Eliseu não recusou. Pastor, recusou porque era pouquinho, era uma ninharia, uma coisa pouca que ele quis pagar. Não, meu amado irmão, o autor da lição fala muito claramente aqui, ó, provavelmente 350 quilos de prata e 70 quilos de ouro, além de roupas finas, valor que seria aí milhares ou milhões de reais, muito dinheiro, mas ele recusou, porque aquele dinheiro, se fosse ser dado, deveria ser dado em prol da obra de Deus, em prol das coisas do Senhor, e não em prol de um homem especificamente, ele receber. Alguém pode perguntar, pastor, mas hoje os pastores não recebem a sua remuneração para a igreja? Sim, meu amado irmão, digno é o obreiro do seu salário, mas o pastor não recebe para operar milagre. O pastor não cobra para operar milagre, não cobra para orar por ninguém, ou pelo menos não deve fazer. Está errado isto. O pastor recebe para ser um administrador da igreja, para cuidar das ovelhas, mas a oração e o milagre são feitos pelo Senhor sem pagamento de nada. Não tem que se dar nada, a gratidão tem que ser dada totalmente a Deus e agradecer a Ele pelo milagre recebido. E nós vamos ver isso aqui no ponto 2. Os homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. 2 Reis 5,16, qual lemos já anteriormente aqui. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus. Elias não estava ali para agradar, até um dos pontos de uma lição passada dizia, Elias tinha aquela segurança
de falar o que Deus mandou falar, e não aquilo que os homens querem ouvir. Não. Elias confrontou Acabe, confrontou Acasias, confrontou Jezabel, confrontou os profetas de Baal, sem temor, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ah, pastor, e como é que deveriam viver os profetas de Baal? Era sustentado por Jezabel. Os falsos profetas são sustentados por aqueles que querem ouvir a sua mensagem, a mensagem que eles querem ouvir. Certa vez, quando não nem Elias nem Eliseu, mas Acabe se reuniu com Josafá e ia sair para lutar em prol de Ramot de Gileade, recuperar, ele manda consultar um profeta, Josafá pede para consultar mais um profeta, além daqueles profetas que estavam ali, que eram os profetas do rei que profetizavam o que ele queria ouvir. Então veio Micaías e falou a verdade, que Acabe iria morrer, o que acabou acontecendo. E da mesma forma Eliseu. Então Eliseu, quando Eliseu não recebeu Naamã lá, ele mandou um recado, Naamã foi curado. Agora ele recebe Naamã, já voltado, curado de lepra, e quando Naamã lhe oferece um pagamento pelo aquele milagre, ele diz, não, não quero, não aceito. E a Bíblia diz aqui no versículo 16, que ele instou, ele insistiu, ele falou de novo, mas ele não quis receber, ele não quis aquele dinheiro. Aí alguém vai falar, pastor, ele merecia? Não. Olhando humanamente, alguém vai dizer, merecia, mas o mérito não é dele. Eliseu sem Deus não faria milagre nenhum, Elias sem Deus não faria milagre nenhum. É um homem comum. Nós estudamos, Elias é um homem sujeito à mesma paixão que nós. Não havia nada de mais nesses homens, apenas que eles confiavam em Deus, acreditavam no Senhor e faziam a vontade do Senhor sempre. Então, ele não era merecedor daquele prêmio, daquela vantagem. E aí o que acontece? Qual é o título desse ponto 3? Geazi é acometido de lepra. E apenas no ponto 3 é que ele vai falar rapidamente sobre isso, é o que nós vamos estudar aqui nesse ponto e falar um pouco mais detidamente. Por ganância, Geazi é acometido da lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Então, ele foi lá, quis pagar Eliseu não quis, ele voltou para o seu lugar, se converteu também, ele teve uma conversa, falou, pediu até desculpa para Eliseu, porque ele ia, muitas vezes, quando chegasse lá na Síria, ter que chegar na casa de Rimon, Deus dos sírios, e se dobrar diante de Rimon, mas ele falava, meu coração não vai estar naquilo, parafraseando a palavra de Naamã. Eliseu falou, tudo bem. A partir de então ele queria servir o Deus vivo e verdadeiro. Quando Naamã iniciava a sua viagem, se afastou um pouco dali do lugar onde Eliseu morava, Geazi veio cheio de ganância, seu coração foi até ele e mentindo se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso Jó foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Temos aqui no subsídio, só para os professores, algumas coisas que eu gostaria de ler para os irmãos, resumidamente, sobre Geazi, o pecado de Geazi. O amor ao dinheiro, aquela raiz de todos os males, estava na base do pecado. Dinheiro é pecado, dinheiro é problema, dinheiro é ruim? Não. O amor ao dinheiro. A idolatria é o dinheiro, não podemos servir a Deus e a Mamon. Então, era o amor ao dinheiro. O seu senhor desprezou o tesouro na mão, ou seja, Eliseu não quis, mas ele cobiçou. Então, a cobiça por aquele dinheiro estava na raiz de todo o pecado. Segundo, ele censurou Eliseu por não receber o que havia sido dado a ele. Ele se achou mais sábio do que Eliseu, porque a Bíblia diz, um abismo atrai outro abismo. A cobiça já tinha entrado no seu coração, o amor ao dinheiro, ele estava cego espiritualmente. Depois ele diz, quando Naamã veio contra ele, ele contou uma mentira deliberada, em nome de Eliseu. Ele disse que tinha vindo uns jovens e que Eliseu precisava agora alguma coisa para eles. Pediu um valor baixo. É interessante, diante de tudo que Naamã ofereceu, ele pediu um valor muito baixo. Ainda se vendeu por nada. Mas se vendesse por muito também estava errado. Mas se vendeu por nada. E mentindo. Depois, um outro aspecto interessante. Ele abusou do seu senhor de maneira vil e apresentou diante de Naamã como alguém que tinha até arrependido.
Eliseu recusou e agora Geazi recebeu o nome de Eliseu. Isso é um problema muito sério, meu amado irmão. Muitas vezes a pessoa se esconde atrás de uma situação. Muitos estão se escondendo atrás do Evangelho para ganhar dinheiro, para ficarem ricos. Isso é muito, muito triste. Havia o perigo de se desviar Naamã daquela santa religião, acabava de aderir. Sim, porque Naamã podia mudar de opinião. Então, poxa, eu gostei, mas esse profeta que era tão legal, achei que ele era um cara legal, não queria nem dinheiro, agora pede. Então ele podia tirar Naamã daquela situação. Veja quantos erros Geazi cometeu. E quando ele volta, encontra Eliseu, ele mente de novo. Meu amado irmão, alguém que estava convivendo com Eliseu, conhecia Eliseu, veja que a jovenzinha lá no início, pouco talvez conviveu com Eliseu, não viu nenhum milagre de Eliseu, mas sabia que Eliseu era um profeta de Deus, entendia e conhecia. Lá no meio do rei da Síria, em outro episódio, quando o rei fica desconfiado, achando que alguém está traindo ele, um dos seus servos diz, tem um homem lá em Israel, chamado Eliseu, um profeta, que ele revela, Deus revela para ele, e ele revela para o rei tudo que vai fazer, e até mandaram prender Eliseu, mas não conseguiram. Então, pessoas que não tinham tanta convivência sabiam que Eliseu tinha uma comunhão profunda com Deus, e Deus revelava as coisas para ele. Geazi não se preocupou com isso, não foi mentir a quem Deus revelava as coisas. E aí Eliseu deu a ele a sentença. Ah, pastor, foi Eliseu que o sentenciou, foi Eliseu que fez. Não, isso veio da parte de Deus, meu amado irmão. Veja bem, a lepra que estava em Naamã se apegou a Geazi. A lepra era ficar lá no Jordão, jogada fora, mas se pegou. A Bíblia diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então temos que ter cuidado. Não abra a porta para o pecado na sua vida. Não abra a porta para, seja qual lado for. No caso dele aqui foi cobiça. No meu caso, no seu caso, no caso dos crentes, poderá ser outra coisa qualquer. E aí começa com uma e vai para outra e acaba acontecendo o que aconteceu com Geazi. Poderia ser o sucessor de Eliseu, mas jogou fora tudo. E nem os bens materiais ele pôde usufruir, porque o leproso ficava separado. Então nem aquilo que ele pegou, roubou, vamos colocar assim, ele pôde usufruir, porque a partir de então ele ficou separado do resto da sociedade, vivendo lá desta forma. Vamos à conclusão dessa lição. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar todos, independente da posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendemos o Senhor opera maravilha de forma diferenciada, como está em 2 Reis 5, 11 e 12. Naamã, ao princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Rápidos comentários aqui para nós terminar o nosso vídeo. Naamã é citado pelo Senhor Jesus, a viúva de Sarepta também é citada lá. Esses homens, com mais alguns outros, como Ruth e outras personagens do Antigo Testamento, mostravam que Deus não estava querendo salvar somente os judeus, a salvação era para todos os homens. Quando viesse a plenitude de tempos e Jesus viesse morrer na cruz do Calvário, esse evangelho estaria para todas as pessoas. A salvação vem pelos judeus, mas não é exclusivamente para os judeus. Então, Naamã é um exemplo disso no Antigo Testamento. Havia muitos leprosos de Israel, mas quem foi curado foi Naamã. Segunda coisa, como já disse lá no início da lição, voltamos a repetir no outro ponto, Deus faz da maneira que Ele quer. Deus podia ter mandado Eliseu fazer ali, aqui acontecer e tal. Na lição passada nós vimos que Deus não precisa de espetáculo, precisa de coisa extraordinária para operar o seu milagre. Um pouco de farinha, um pouco de azeite, o Senhor pode multiplicar e abençoar, como aqui no caso da Naamã foi se tomar banho no Rio Jordão. Essa coisa, qualquer um pode tomar banho no Rio Jordão. Qualquer um pode se banhar. Agora, pela palavra de Deus, aquele que foi sobre a palavra de Deus será curado de lepra, como foi Naamã. E por último, Naamã existiu, mas não foi somente curado, mas foi salvo. Começou a crer no Deus verdadeiro. Que assim possa ser na vida de todos que ainda não aceitaram Jesus como o único e eterno Salvador da sua vida. O Senhor está pronto a operar os seus milagres, a sua nova vida. Que Deus possa abençoar os nossos amados irmãos, em nome de Jesus.